Oi, gente! Hoje a gente vai falar de um dos temas mais comentados no Brasil atualmente, que é a reforma da Previdência. O Paulo Guedes, que é o ministro da Economia aí do governo Bolsonaro, tem dito, em várias declarações na imprensa, tem dito que se a gente não aceitar trabalhar mais e por mais tempo, nos aposentar mais tarde, se a gente não aceitar na aposentadoria ter um salário ainda mais reduzido, se não diminuir consideravelmente as pensões por morte, os benefícios de prestação continuada, o Brasil vai quebrar. Isso porque, na visão do governo, eles dizem que tem um déficit na Previdência. Eles falam assim, o Brasil gasta demais com os direitos, o Brasil gasta demais com os benefícios da Previdência e recebe pouco. Então, por isso, existe um déficit que precisa ser corrigido. E eu tô aqui para explicar nesse vídeo que o problema do Brasil não são os direitos. O problema do Brasil não é o seu pai ou sua mãe que aposentaram cedo demais. O problema do Brasil não é aquele vizinho que se aposentou por conta de algum acidente de trabalho. O problema do Brasil é que eles querem que nós paguemos a conta da crise enquanto os bancos e os empresários continuam lucrando como se nada tivesse acontecendo. O modelo de previdência que o Brasil tem hoje é o modelo universal. O que significa isso? Quem contribui para que a gente tenha o direito à aposentadoria, direito ao auxílio maternidade, auxílio doença, vários direitos que a gente tem na Seguridade Social. Quem contribui? Nós, as pessoas, os cidadãos que trabalham e tal, contribuem com a Previdência. As empresas que contratam as pessoas e têm que pagar para que elas tenham direito à Previdência no futuro, ou se acontecer alguma coisa. E o governo. Isso é um modelo de previdência solidária, todo mundo contribui para que a gente tenha um bem-estar considerável no país. É importante a gente saber que o INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social, ele garante três coisas na Seguridade Social, três seguranças de vida pra gente, que é saúde, para quem está aí na ativa trabalhando, assistência para quem precisa e previdência, para quem já cumpriu aí o seu período laboral, então tem o direito à aposentadoria. É muito importante a gente saber que desde a Constituição, então desde 1988 até 2015, as contribuições das pessoas e das empresas eram suficientes e superavitárias para a Previdência. O governo não precisava contribuir com a Previdência. Por quê? Porque o dinheiro que as pessoas contribuíam, que as empresas contribuíam, era o suficiente para garantir os benefícios que a Previdência tinha até então. O que acontece? Após 2015 se instaura uma grande crise no Brasil. E nessa crise as pessoas contribuem menos, porque as pessoas estão menos empregadas, e o Brasil, diante da crise, resolve fazer uma desoneração para as empresas. O que essa desoneração quer dizer? Que as empresas não precisam contribuir com o direito à previdência dos seus funcionários. A Previdência passa a arrecadar, então, muito menos do que ela arrecadava. O governo precisa, então, entrar com a sua parte. E a partir disso que eles dizem, não tem dinheiro para o governo contribuir com a Previdência. Só que nesse mesmo tempo, existe o mecanismo da DRU, que é a desvinculação de receitas da União. Esse mecanismo foi criado em 1994 e ele permitia na época que 20% de tudo que o governo arrecada, ele poderia usar para o que bem entendesse. Ele poderia usar para o que fosse prioritário, chamava na época de fundo de emergência. O Michel Temer, então presidente na época, resolve aumentar a porcentagem da DRU. Fala assim, não, 20% é pouco, vamos aumentar para 30%. Então ele pode tirar da saúde, pode tirar da educação, pode tirar da previdência, pode tirar do que for para pagar o que ele acha prioritário, pode ser as dívidas do governo, que a gente vai falar mais tarde, etc. E aí por que eles dizem que tem um déficit? Porque eles contam o orçamento do governo já retirando os 30% da DRU. Então eles falam assim, nós não temos dinheiro. Eles dizem que o déficit da Previdência está em torno de 270 bilhões de reais. E os 30% da DRU que o governo retira para outras coisas é em torno de 500 bilhões de reais. Então, se você considerar toda a arrecadação do governo, você vai ver que não existe déficit no governo e que eles sim têm dinheiro para contribuir com a Previdência. Mas acontece que eles preferem priorizar
dívida pública, prefere priorizar qualquer outra coisa que não seja o bem-estar social. Além disso, é muito importante a gente prestar atenção em alguns discursos que dizem por aí. As pessoas estão envelhecendo mais tarde, né? As pessoas estão vivendo demais e por conta disso elas precisam trabalhar mais. Uma coisa que a gente devia comemorar, né? Uma evolução que a gente devia comemorar. Pô, nós estamos conseguindo ter expectativa de vida mais alta, a população está vivendo mais. O governo diz que, diante disso, as pessoas têm que trabalhar mais. Sendo que, prestem atenção, o Brasil tem mais de 12% de desempregados. Quanto mais tempo as pessoas trabalham, menos vagas de emprego a gente tem no Brasil. Então o problema do Brasil é o desemprego ou o problema é que as pessoas estão envelhecendo mais tarde e têm que trabalhar mais? E nessa crise que o Brasil se meteu, então além de arrecadamentos, porque as pessoas estão menos empregadas, além das desonerações fiscais para as empresas, existe também as dívidas das empresas com o Estado. O que isso quer dizer? A empresa vai lá, diz para os funcionários que está contribuindo com o INSS deles e, na verdade, ela não está contribuindo com a Previdência, ela está dando o calote na Previdência. E aí, nessa brincadeira toda de dívidas que as empresas têm, já tem uma soma de 450 bilhões de reais. Boa parte dessa dívida, inclusive, são de empresas que já faliram. A Varig, por exemplo, faliu devendo 4 bilhões de reais. Agora eu te pergunto, quem foi responsabilizado por isso? Quem pagou por isso? Ninguém. O Estado simplesmente não cobrou essa dívida dessas empresas que faliram. E existe também as empresas que estão na ativa e que devem também para o Estado, que devem para a Previdência e não pagam. E também não é cobrada essa dívida. Os bancos, por exemplo, o Itaú, o Bradesco, outros, devem milhões de reais. A Vale, sabe, a assassina Vale, deve mais de 270 milhões de reais. A JBS, lembra da JBS lá do Temer, da Friboi, deve 1,8 milhões de reais para a Previdência. E ninguém cobra essa dívida. E eles querem convencer a gente que tem que retirar os nossos direitos fazendo a nova Previdência, que eu vou falar um pouco agora como ela é. Oi gente, tô gravando essa inserção aqui depois de já ter feito o vídeo sobre a reforma, porque o vídeo acabou ficando muito longo, então nós resolvemos dividir em 3 partes. O primeiro foi esse. No próximo eu vou falar sobre os pontos da reforma, como que ela afeta diretamente a vida da população. E o terceiro vai ser sobre alternativas a essa crise. Alternativas para que o povo não pague por uma crise que eles fabricaram. Então curte aí o vídeo, comenta, compartilha e daqui a pouco nós vamos soltar os outros 2 sobre a reforma da Previdência.